todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um de vocês. E vocês são bem-vindos ao meu canal Porções Bíblicas. Eu estou gravando esse vídeo para podermos aprender mais uma vez na palavra do Senhor. Eu quero agradecer a você por nos acompanhar no meu canal. Se você gostar, você se inscreva, dê um like, comente, compartilhe, enfim, fique à vontade. Eu quero compartilhar nesse dia uma porção da palavra de Deus e mostrar o quanto a Bíblia ela é maravilhosa. O quanto a Bíblia ela é harmônica, ela tem harmonia, ela concorda, porque a Bíblia, a própria Bíblia, ela interpreta ela mesma. Então, observe que a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, ela nos traz muitas coisas que nós devemos meditar, nós devemos guardar e obedecer. Não importa se é uma Bíblia de estudo como essa aqui, mas qualquer Bíblia. O importante é que essa coleção de livros, que é a Bíblia Sagrada, ela nos traz assim coisas maravilhosas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da sua obra. Enfim, qualquer assunto que você procurar na Bíblia, você vai encontrar. E eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus, mostrando aqui um paralelismo sobre dois apóstolos, Pedro e Paulo. Observe bem que há um paralelo na vida desses dois homens, a qual se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos meditar um pouco a respeito dessa palavra, que o paralelismo é uma semelhança. Nós observamos ali que é uma correspondência entre duas coisas. Ou seja, nós estaremos falando a respeito de dois personagens bíblicos, Pedro e Paulo. Então, entre esses dois personagens do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos estar falando um pouco a respeito do paralelo que existia aqui entre esses dois homens. Observe que no capítulo de número 2 e o versículo de número 14, vai falar do primeiro sermão que aconteceu ali, que foi o apóstolo Pedro. Observe o versículo 14 do capítulo 2 de Atos. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório e escutai as minhas palavras. Então observe bem que aqui foi a primeira pregação, o primeiro sermão de Pedro. Aí você vai observar o primeiro sermão de Paulo, está no capítulo 13 e o versículo de número 16, quando diz assim: e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelita e os que temeis a Deus, ouvi. Ali Paulo começa a pregar o seu primeiro sermão. Então veja o paralelo aqui. Pedro, o primeiro sermão. Paulo, também o primeiro sermão.
Agora veja que lá no capítulo 3 e o versículo 6, a Bíblia diz que houve ali a cura de um coxo, realizada por Pedro. 3,6 diz assim: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levanta-te e anda. Então veja que aquele coxo assentado ali na porta do templo chamado Formosa, ele foi pedir uma esmola para Pedro, e Pedro disse, olha, eu não tenho dinheiro para te dar, eu não tenho uma prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo melhor. Eu tenho Jesus. Então levanta e anda. E a Bíblia diz que ele levantou, Pedro tomou pela mão e ele andou. Agora veja que lá no capítulo 14, versículo 10, acontece também a cura de um coxo. Diz assim, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Aqui fala do apóstolo Paulo, que também curou um coxo. Quando eu falo assim que Paulo curou um coxo, não é porque foi Paulo, foi através de Paulo, porque foi Deus, através do seu Santo Espírito, que deu poder para que acontecesse a cura. Porque nós sabemos que o homem ele não tem poder para fazer isso, mas o homem cheio de Deus, Deus faz através daquele homem. Então veja o paralelo aí. Pedro curou um coxo, Paulo também, ambos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E lá no capítulo de número 8, o versículo 18, diz assim, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Aqui fala sobre Simão, o mágico, quando ele viu Deus operando na vida dos apóstolos e curando as pessoas, diz que ele ofereceu dinheiro para receber aquele mesmo poder. Então teve um confronto ali entre ele e Pedro, que era Simão o mágico. Agora veja que lá no capítulo de número 13 e o versículo de número 8, aparece também um outro mágico, só que aí foi falando a respeito de Paulo. E o nome desse mágico chamava Elimas. Observe bem, 13:8 de Atos. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador ou mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Paulo estava pregando para aquele homem e ele começava a questionar a respeito de Cristo. E Paulo repreendeu duramente, ou seja, o que eu quero falar aqui é que apareceu um mágico na vida, no caminho, digamos assim, de Pedro, e agora apareceu um outro mágico chamado Elimas no caminho de Paulo. Veja o paralelo. Observe aqui também um outro paralelo. No capítulo 5 e o versículo de número 15, que diz assim, de sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Então observe aqui, falando sobre a sombra de Pedro, as pessoas via Deus tão forte na vida de Pedro, que eles levavam os doentes para fora e na intenção de serem curados, eles esperavam que a sombra de Pedro o curasse.
Mas aqui no paralelo, aqui, observamos no capítulo de número 19 e o versículo de número 12, vai falar não da sombra de Paulo, mas vai falar do lenço. Observe, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja que o paralelo aqui, no capítulo 5, versículo 15, vai falar sobre a sombra de Pedro. Já no capítulo 19, o versículo de número 12, vai falar sobre o lenço de Paulo. Veja aí o paralelo entre esses dois homens de Deus. Porque até a roupa, até o lenço do apóstolo Paulo, os aventais, estava com unção, porque o Espírito Santo, ele se apossou de uma forma tão grande de Paulo, que as enfermidades fugiam das pessoas quando passava o lenço. Mas isso não é motivo da pessoa idolatrar o apóstolo Paulo e nem esses acessórios. Isso mostra que quando o homem está cheio de Deus, tudo que está sobre ele está com a unção de Deus. Então veja o paralelo aqui. Um era a sombra, o outro era o lenço. Louvado seja o nome de Jesus. Mas quem deve ser glorificado aqui não é Paulo e nem Pedro, mas sim Jesus, que realizava os milagres através dos seus servos. Vamos para mais um. Capítulo 8 e o versículo 17. Vai falar sobre a imposição das mãos. 8, 17 de Atos. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Paulo impôs a mão sobre aquele povo, eles receberam o Espírito Santo de Deus. E Paulo também fez a mesma coisa. Observe lá no capítulo 19, o versículo 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então observe aqui que pela imposição das mãos de Pedro, aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. E pela imposição aqui das mãos de Paulo, as pessoas também receberam o Espírito Santo e falavam em novas línguas. Veja como é maravilhoso, como é glorioso servir a esse Deus. Observe que não era Paulo, não era Pedro, não. Era Deus na vida deles. Você aí que está me escutando, está me ouvindo, você que está me vendo, você pode ser um instrumento na mão de Deus para Deus realizar a grande obra dele na terra. É só você dar lugar ao Espírito de Deus. E da mesma forma que Deus usou homens e mulheres no passado, lá bem distante, Ele pode te usar agora, no presente, porque Deus ele não muda. Ele só precisa de alguém que aceite Ele, que creia na sua palavra, que creia no seu Filho Jesus, que veio a esse mundo para salvar as pessoas. Então não é por mérito nosso, não é por mérito seu, mas é por mérito de Jesus. Observe aqui que no capítulo de número 9
e o versículo de número 40 diz que houve a ressurreição de uma mulher chamada Tabita. Olha o que vai dizer a palavra. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E no capítulo de número 20, versículo de 9 a 10, vai falar da ressurreição de um jovem chamado Eutico. Olha o paralelo aí. Diz assim a palavra do Senhor: E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo era um homem que pregava muito a palavra de Deus, e ele estendeu o discurso por muitas horas. E é o que aconteceu: tinha um jovem assentado na janela, dormiu, caiu e morreu. Aí o que acontece? Paulo vai lá, ora e diz: olha, a vida dele está com ele. Ele ressuscitou. E aqui no versículo de número 9, capítulo 9, versículo 40, fala também de uma mulher que morreu, chamada Tabita. E Pedro foi lá, orou e ela ressuscitou. Então observe bem que como é bom estar na presença do Deus Altíssimo. Nós devemos estar ligados naquele que é a rocha, porque essa rocha é Cristo. E aqui eu estou estudando a respeito e passando para você a respeito do paralelo entre esses dois homens, Pedro e Paulo. Observe que quando a Bíblia vai falar a respeito dele, nós podemos observar aqui o seguinte, que Deus, ele age em pessoas simples. É simples, basta tão somente a pessoa se dedicar à palavra do Senhor. E tem um outro paralelo aqui, eu já estou caminhando para o final, quando fala que Pedro, ele foi adorado. Olha o que diz assim no capítulo 10, o versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se aos seus pés, o adorou. E aconteceu com Paulo também. Lá no capítulo 14, o versículo 12. Diz assim: E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que lhe falava. Pedro foi à casa de Cornélio, que Deus o enviou lá. E chegando lá, Cornélio prostrou-se aos pés de Pedro e adorou. E Pedro disse: não faça isso. Não faça isso. Eu sou homem igual a você. Quem merece ser adorado é Deus. Olha que exemplo para os nossos dias. Quantos homens, mulheres que gostam de ser adorados. Quantos pastores que gostam de ser reverenciados. E na verdade quem merece toda adoração e glorificação é Deus. Então veja que tanto Paulo como Pedro, eles foram adorados. Alguém queria se prostrar diante de Paulo, dizendo: olha, os deuses desceu entre nós. Eles são deuses. Mas Paulo disse: não, tudo que vocês estão vendo aqui
é obra daquele que ressuscitou, Jesus Cristo. A esse sim vocês devem adorar. E observe aqui, eu quero finalizar esse paralelo aqui, a respeito também da prisão de ambos. Veja o capítulo 12 e o versículo 3. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. Herodes gostou, porque os judeus fizeram um movimento ali, e ele observou, quando ele mandou matar Tiago no fio da espada, aí ele viu que isso agradou aos judeus e falou, vamos prender também o Pedro. E prendeu Pedro. E observe aqui que no capítulo 21, versículo 33, diz assim, a respeito da prisão de Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias, e lhes perguntou quem era e o que tinham feito. Então, aqui veja, nesse pequeno estudo, sobre esse paralelo da vida dos 2 servos de Deus. Fizeram a obra, ressuscitou mortos, curou enfermos, pregou o bem, expulsou o mal, estão na glória hoje, mas nos deixou uma grande lição a respeito de como é que se deve servir e seguir a Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, pegue esses exemplos, siga o Mestre Jesus, observe seus mandamentos e tenha certeza que tudo que esses homens fizeram, você tem capacidade de fazer mais. Porque o próprio Jesus disse que pessoas eram capazes de fazer mais coisas do que ele fez. Então, se Jesus falou, nós acreditamos. Então, eu quero deixar aqui para você essa reflexão. Obedeça ao Senhor, leia a sua palavra, leia a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, o livro santo, e você vai ter resposta de tudo aquilo que você procura e busca e vai encontrar. Que Deus possa te abençoar abundantemente. Eu encerro aqui agradecendo a você e os meus sinceros votos é que Deus continue abençoando você, a sua família e o seu ministério abundantemente.